nós estamos num lugar muito especial, até pelo nome. E vamos mostrar a diferença entre as duas igrejas. Nós estamos na Igreja Católica Greco-Melquita. E nós vamos saber a diferença entre a Igreja Católica Greco-Melquita e a Igreja Católica Apostólica Romana. Para isso, nós estamos aqui com o Padre Vitor Pimentel. Padre Vitor, obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite, Luzia, bem como a todos os nossos espectadores e espectadoras que nos assistem pela TV Alerj para esse bate-papo de hoje. Bem, então vamos começar assim. Qual a diferença entre as duas igrejas? Vamos lá. Essa é uma diferença, na verdade, essas duas igrejas elas estão em comunhão entre si, né? Nós também estamos ligados ao Papa, a quem nós chamamos o Papa de Roma, atualmente o Papa Francisco. Mas o que acontece? Quando o Senhor Jesus, fundador da Igreja Cristã, quando ele mandou que seus apóstolos saíssem pelo mundo pregando o Evangelho, esses apóstolos eles foram encontrando as mais diversas culturas nos locais onde foram pregar o Evangelho. De acordo com as culturas de cada localidade, de cada país, a forma de espiritualidade, de celebrar a missa, que nós chamamos de divina liturgia, mas é a missa, ela foi se modificando de acordo com as culturas e peculiaridades de cada local, Luzia. Então, a Igreja Romana é o modo como o povo romano recebeu o Evangelho e começou a viver a sua espiritualidade, a sua união com Deus e a celebrar a Deus. Então, um modo tipicamente romano, ali da cidade de Roma, capital então do Império Romano. E já no Oriente havia várias outras culturas. Cada uma dessas culturas foi dando origem a formas rituais de cultuar a Deus diferentes. Então, na verdade, na Igreja Católica nós temos 6 grandes famílias de ritos ou liturgias diferentes. A romana, que é a mais conhecida, por quê? Porque ela representa 98,5% dos fiéis católicos no mundo. Então são 1 bilhão e 300 milhões de fiéis católicos no mundo. Desse 1 bilhão e 300 milhões, 98,5% são da Igreja Romana. Os outros 1,5%, cerca de 20 milhões, se dividem em 23 igrejas orientais com 5 ritos diferentes. Então o rito bizantino, da cidade de Bizâncio ou Constantinopla, hoje Istambul, o rito armênio, da Armênia, o rito copta, ali da região do Egito e sua variante na Etiópia e na Eritreia, o rito siríaco-ocidental, de áreas da Síria e Líbano, e o rito siríaco-oriental ou caldeu, de áreas ali hoje onde fica o Iraque e também na Índia, porque o Evangelho também chegou à Índia. Então são 6 formas diferentes de cultuar a Deus da Igreja Católica, vinculadas à Igreja de Roma. Porque a Igreja de Roma preside na caridade, no amor, as outras. E o presidente destas igrejas é o Bispo de Roma, atualmente o Papa Francisco. Então nós estamos ligados à Igreja Romana, porém não celebramos como a tradição latina. Por exemplo, a nossa língua litúrgica tradicional na Igreja Romana é o latim, né? Embora hoje se celebre nas línguas locais de cada país. Aqui, quais são as nossas línguas litúrgicas? Nós viemos da região da Síria e do Líbano, então nós usamos o árabe, que é a língua nacional desses países, e o grego, porque nós tivemos uma ligação histórica com Constantinopla, Bizâncio, hoje Istambul, onde se falava até o século XV o grego. Então, hoje como funciona aqui? Nas missas dominicais, nós celebramos a maior parte em português, para que as pessoas entendam, mesmo os descendentes de árabes, às vezes já não entendem tanto o árabe, a maior parte é em português, mas os cantos nós mantemos na forma tradicional, em árabe ou grego. Então, os cantos em árabe e grego e a maior parte da missa em português. Então, deixa eu ver se eu entendi. Diga. Para se tornar um padre aqui, você tem que saber árabe e grego? Isso, pelo menos para a celebração, tem que saber cantar em árabe ou grego. É uma longa preparação ao longo dos anos, né? Eu comecei lá atrás, ali do lado do padre, no coro, né? Cantando, aprendendo. Quantos anos? Fiquei como membro do coro, como leitor-cantor, durante 8 anos, talvez, 8 para 9 anos, aprendendo com um senhor egípcio, que era do Cairo, imigrante no Brasil, e ele era o protopsaltis. Isso em grego significa o primeiro cantor.
ele nos ensinava a todos, ensinou brasileiros que hoje cantam conosco, e ele me ensinou as melodias em grego, em árabe, junto com o então padre Jorge Cury, que hoje é o bispo para todo o Brasil. O Papa Francisco o elegeu em 2019, hoje ele é o bispo em todo o Brasil. Quando ele teve que sair do Rio para ir para a catedral em São Paulo, de São Paulo ele governa toda essa igreja no Brasil, então fiquei eu, quase 2 anos depois, fui eu ordenado para sucedê-lo no cuidado aqui dos fiéis do Rio de Janeiro. Vou chegar lá. Só para entender, vocês, como a Igreja Católica, têm um cardeal? Isso. Nós temos o patriarca. Patriarca. O patriarca é o chefe máximo da nossa igreja e que responde diretamente somente ao Papa. Então nós temos o chefe máximo que fica hoje em Damasco, na Síria. Então ele fica em Damasco, na Síria. Por quê? Porque foi ali que nasceu a nossa igreja. Na verdade, a Bíblia diz nos Atos dos Apóstolos que onde pela primeira vez os cristãos receberam o nome de cristãos foi em Antioquia, naquela região onde hoje fica Síria, Turquia. Então ali eles foram chamados cristãos. Então a nossa igreja é da primeira hora do cristianismo, logo ali da primeira evangelização do cristianismo, a igreja greco-melquita. Então hoje a nossa sede fica em Damasco, na Síria, cidade muito emblemática onde São Paulo teve a visão de Jesus e se converteu. Então ali fica o nosso patriarcado. E a gente tem igrejas na Síria, no Líbano, na Jordânia, na Terra Santa, na Palestina, na faixa de Gaza, no Egito e na imigração, onde eles vieram imigrantes para o mundo inteiro, na Austrália, em Paris, em Roma, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e Brasil. Brasil estamos presentes. No Rio de Janeiro só tem essa igreja? Só temos uma paróquia no Rio, uma em Juiz de Fora, uma em Fortaleza, a Catedral em São Paulo e 2 comunidades no interior paulista, geralmente locais onde houve algum tipo de imigração ou colônias sírias ou libanesas. Vocês participam de cerimônias, se é que eu posso chamar assim, da Igreja Católica e vice-versa? Claro, como eu lhe disse, nós estamos em plena comunhão. Embora o nosso modo de celebrar a Deus seja diferente, em línguas diferentes, né? Temos a Eucaristia, assim como os católicos romanos, e por estarmos em plena comunhão, nós podemos nos visitar e celebrar juntos. Por exemplo, você falava do cardeal do Rio de Janeiro, nosso querido, amado Dom Arani. Então, quando eu estou com o Dom Arani visitando-o no palácio e ele vai celebrar a missa, eu concelebro com ele. A mesma coisa se eu for à Catedral do Rio de Janeiro e em qualquer igreja do mundo que seja católica. Obviamente eu tenho que apresentar minhas credenciais. Se o padre não me conhece, ele vai querer saber quem eu sou. Mas ele vendo que é uma credencial da Igreja Católica, mesmo sendo de um rito diferente, podemos concelebrar e atender os fiéis de todos os ritos da Igreja Católica. A Igreja é una com suas peculiaridades. Seria como se fossem divisões administrativas internas da Igreja, com a sua espiritualidade, com o seu rito diferente, porém somos todos católicos. Por isso o nome da igreja antes vem Igreja Católica Greco-Melquita, mas é uma igreja católica em união com o Papa de Roma, Sua Santidade Francisco. Eu tive o prazer de estar aqui na sua ordenação e o cardeal estava presente também. Estava presente. E Dom também Roque. Estava Dom Roque e estava presente... O bispo, não? O bispo, né? O bispo é quem me ordenou. Isso. O ordenante principal foi o bispo, Dom Jorge Cury, que a sede fica em São Paulo, mas como ele foi pároco muitos anos aqui, de vez em quando ele está aqui também conosco pelo Rio de Janeiro e tenho a felicidade de ele presidir a celebração e eu concelebrar. Aí ele fica num trono ali, o bispo senta num trono, mas como ele é um bispo muito diligente, ele não gosta de ficar sentado no trono, não. Eu brinco com ele, eu falo, Sayyidna, em árabe significa Nosso Senhor, né, o governante da diocese. Pode ficar no trono? Ele diz, não, meu filho, eu gosto de celebrar. Aí ele desce do trono e vem celebrar a missa, né, que chamamos de Divina Liturgia. O nome que nós chamamos de Divina Liturgia é a missa. Bem, e tem uma diferença da Igreja Católica, né? Você é casado. Isso é uma diferença milenar entre o catolicismo romano ou ocidental e o catolicismo oriental. Né? O catolicismo oriental
seja na sua vertente ortodoxa, seja na vertente católica, que é a nossa, sempre admitiu homens casados no sacerdócio, não como bispos. Os nossos bispos são sempre celibatários, tradicionalmente até retirados dos mosteiros, no meio dos monges, mas são sempre homens celibatários. Mas os diáconos e os presbíteros, presbítero é o nome técnico para padre, tá? Para que as pessoas entendam. Os diáconos e os padres, eles podem ser casados. Hoje, na igreja romana, na igreja ocidental, os diáconos podem ser casados, existem diáconos casados, mas os padres, não. Em geral, não. E me parece que para que eles sejam casados, as mulheres têm que autorizar. Necessariamente. Então, nossas esposas, isso tanto na igreja romana, para o diácono casado romano, como para o padre ou diácono oriental, sempre antes da ordenação, além da carta de próprio punho do clérigo, do padre ou diácono, dizendo que quer ser ordenado, é necessário acompanhar também uma carta da esposa, dizendo que apoia e aceita aquela vocação do marido. E por quê? Porque certamente, e agora já estou quase um ano como padre, quase 2 como diácono, né? Que sempre tem as renúncias próprias do ministério. Dou um exemplo. Ontem eu vim celebrar às 11, a nossa missa aqui no rito bizantino. E antes um pouco da missa, um padre amigo meu falando, Padre Vitor, faleceu tal pessoa e eu não estou podendo sair daqui onde eu estou. Por favor, é aí no cemitério do Caju, aí perto, tem como depois da missa, 1h30, fazer o funeral desta pessoa? E o que acontece? Terminei a celebração, levei a família para casa, eu moro aqui próximo, fui para o cemitério, fiz as exéquias da pessoa e depois voltei para casa. Já tinha almoçado, quer dizer, almocei depois e depois fui passear com a família na tarde do domingo. Então, existem essas renúncias próprias, assim como acontece às vezes com o médico, não toca o celular no meio da noite, por favor, doutor, acontece às vezes com o sacerdote, de ter que atender a um fiel, ou que está muito doente, ou fazer um funeral em horários que... Então, por isso a esposa entende e diz que está de acordo com aquela vocação e está disposta a apoiar e ajudar o marido nessa vocação. É imprescindível esse auxílio e agradeço a minha esposa Mariana por auxílio que dá na criação dos nossos filhos, na condução da nossa casa, tudo. Ela que também é advogada, tem suas atividades, mas nos dá muito auxílio no ministério e sou grato a ela por esse auxílio que ela me dá, né? Qual foi a emoção de ser consagrado? É uma emoção, para quem é católico desde criança, né? É uma coisa, ao mesmo tempo que dá um certo temor, né? Assim, celebrar a missa, atender as pessoas, ser um representante de Deus na vida das pessoas, é uma coisa tremenda. Até hoje, não é? Você se sente digno de ser padre? Luzia, eu acho que participar do sacerdócio de Jesus não é dignidade. Eu sou um homem frágil, com minhas fraquezas, minhas dificuldades, eu o sei, mas Jesus, por algum motivo que ele o sabe melhor do que eu, quis me chamar para esse caminho, para essa missão. Então, com tremor, mas ao mesmo tempo com muita alegria no coração de servir a comunidade católica, aceitei. Mas na hora de ser ordenado mesmo aqui, nesse altar, quando fico de joelhos, né, e o bispo coloca a mão sobre a minha cabeça, olha, eu vou lhe dizer, Luzia, tremia, mas tremia, ao receber na cabeça as mãos de Dom Jorge e de Dom Roque, que também pôs as mãos sobre a minha cabeça, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então tremia muito. No início o padre fica um pouco perdido, fica na hora de fazer a primeira homilia, na hora de incensar, mas com o tempo tudo vai se ajeitando, vai ficando mais sereno e fica a alegria de servir aos irmãos, porque a vida do sacerdócio é sobretudo um serviço. Ninguém é padre para si mesmo. Eu não fui padre para poder celebrar a missa em casa, no conforto da minha casa. A gente é ordenado padre para servir aos irmãos e irmãs. É por eles e para eles que existe o padre. Não porque o padre é melhor do que esse ou aquele. Somos fiéis cristãos como os outros, mas com uma função muito especial que Jesus nos chamou para cuidar do rebanho dele. Então o padre é para os outros. É um sacramento que a igreja chama de sacramento do serviço. É para servir aos outros, não para servir-se da batina ou do sacerdócio, mas para servir os outros, né? Bem, e nós vamos saber um pouco mais agora dessa relação, que é uma coisa que me interessa muito, interessa a todos vocês, mas nós vamos ao intervalo e já voltamos.
Bem, nós voltamos e agora nós vamos descobrir mais algumas curiosidades e diferenças. Mas antes disso, eu gostaria de saber, Padre Vitor, como é a reação dos devotos em ter um padre casado? Olha, Luzia, em geral, a reação foi muito positiva, porque você tem que ver também que o fato de eu ser um padre casado se deveu a uma grande necessidade pastoral. Quando o pároco de quase 20 anos do Rio foi escolhido pelo Papa Francisco para ser o bispo, ganhamos um pai, o bispo, mas perdemos o pároco que ficava aqui ao nosso lado. E as pessoas amavam e amam muito Dom Jorge, as pessoas no Rio amam muito esse homem que as acompanhou por quase 2 décadas, batizou, casou, crismou tantas pessoas. Então, o que aconteceu? A comunidade ficou quase 1 ano sem padre. Eu era só diácono, ele vinha uma vez por mês, consagrava as hóstias e eu só distribuía, fazia o que a gente chama de celebração da palavra, né? Que é como se fosse uma missa simplificada. Não é missa porque não tem a consagração. Você distribui as hóstias que já foram consagradas. Então tinha que vir uma vez por mês para consagrar bastante hóstia e eu fazia então a celebração da palavra. Mas as pessoas que precisavam de atendimento de confissão, não tinha sacerdote. Outros atendimentos propriamente sacerdotais não tinha. Então a comunidade ficou mais de 1 ano nessa situação. Foi quando então, valendo-se de uma permissão da Santa Sé, ou seja, do próprio Papa Francisco, dada no ano de 2014, que permite também nas terras da imigração que aquilo que nós sempre fizemos no Oriente Médio, que era ordenar homens casados ao sacerdócio, pudesse ser feito também nas terras da imigração. Nos Estados Unidos já tem padres nossos casados, no Canadá também. Na América Latina foi a primeira vez. A permissão foi dada em 2014 e a primeira vez que foi usada foi em 2021. Né? Mas é da nossa tradição, da nossa cultura. Quem já está acostumado já com as igrejas católicas orientais recebeu muito bem. A maior parte das pessoas recebeu muito bem. Ficaram felizes de ter de novo um sacerdote para cuidar delas. Né? Houve algumas críticas? Houve, mas muito pequenas. Houve pessoas que tentaram fazer coisas desagradáveis às vésperas da ordenação. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Afeta. Mas vou lhe dizer que na maior parte da comunidade a recepção foi muito boa e as coisas funcionam muito bem. Eu falo, a questão maior não é casado ou não casado, mas é estar disponível para o serviço de Deus. As pessoas querem se encontrar com Deus, Luzia. As pessoas querem se encontrar com Deus. E o sacerdote é um instrumento. É Deus que fala, é Deus que faz os milagres, é Deus que toca o coração das pessoas. O sacerdote é um instrumento. Então, questão de ser casado ou não, é importante ter alguém para ser esse instrumento e servir o povo em nome de Deus. E é isso que eu procuro ser aqui para os meus paroquianos. Né? Certo. Por exemplo, as datas. Vocês têm quaresma? Temos uma quaresma. Coincide com a... Praticamente coincide. A nossa é um pouquinho mais longa, porque a nossa não começa na quarta-feira de cinzas. A nossa começa na segunda-feira, um pouquinho antes. Então nós não temos a cerimônia propriamente das cinzas. Esse é um costume da igreja. Não, por exemplo, agora nós já estamos na quaresma. Hã? Nós estamos na Não, quaresma. nós estamos ainda no tempo comum. No tempo comum. Né? Nós a quaresma vai começar depois do carnaval. Quer dizer, esse ano eu não sei como vai ficar essa questão, mas tradicionalmente começa com a quarta-feira de cinzas. Não, se mantém, porque Sim, não é o carnaval. Exatamente, mas é que eu não vou vincular esse ano ao carnaval. A quarta-feira de cinzas se mantém. Então vocês que eu digo, os católicos romanos começam na quarta-feira de cinzas. Nós começamos 2 dias antes, na segunda-feira, mas praticamente coincide o mesmo período, é um período também penitencial, que se usa então o roxo também, né? E que tem aquelas abstinências clássicas de carne, Sim. etc. O nosso tradicional, o nosso jejum e abstinência é mais rigoroso. E tem Páscoa? Temos na mesma data. Páscoa, Semana Santa e Páscoa é a data coincide. mais importante. É a data, assim como para os católicos romanos, Renascimento de Cristo. É a data mais importante. Eu diria que a festa mais afetuosa costuma ser a do Natal. Mas, sem sombra de dúvida, a mais importante de todo o ano da igreja é a Páscoa, aquele ciclo, né, da paixão, morte e, na virada de sábado para domingo, a ressurreição do Senhor Jesus. Então, vamos aproveitar para fazer um esclarecimento. Não é a Semana Santa, a Quaresma, as datas litúrgicas da igreja, elas não são
em cima das datas do carnaval. Elas não acontecem de acordo com as datas do carnaval. É ao contrário. O carnaval que é calculado a partir das datas litúrgicas, das datas das igrejas católicas, ou também aqui como a igreja grego-melquita. Então, independente de ter se mudado a data de carnaval, do carnaval ter sido adiado, as comemorações litúrgicas da igreja acontecerão normalmente, nos dias que terão que acontecer. Semana Santa, a Quaresma, Sábado de Aleluia, a Páscoa, que é o dia principal, tudo vai acontecer normalmente. E aproveito até para dizer para vocês que também São Jorge, que coincidiu em ser no dia da data do desfile escolhido, também será comemorado normalmente pela Igreja Católica. Não haverá mudança. É bom para a gente esclarecer. Perfeito. Eu, como clérigo, não teria explicado melhor. Parabéns, realmente perfeita a sua explicação. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, a Quaresma é uma data que vocês fazem, coincide. Coincide. A Páscoa também. A Páscoa também. Natal também. Natal também. Qual é a data diferente? Vamos lá. Uma que é muito cara aos brasileiros em geral, Nossa Senhora da Conceição. Sim. Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, né? Isso. Aí se comemora a Imaculada Conceição. Na verdade, nós temos uma festa que é no dia seguinte, que é a Concepção da Mãe de Deus por Santana, Santana, avó de Jesus. Ela é no dia seguinte, no dia 9 de dezembro. E ela não é um dia santo de guarda ou de preceito. Para os católicos romanos, é um dia de missa. Isso. Para nós não é obrigatório, né? Mas é no dia seguinte. Por quê? Explico. É uma curiosidade nossa, é o seguinte, é para mostrar que embora a Virgem Maria seja a criatura mais perfeita da criação de Deus, ela não é o próprio Deus. Então a gente tira um diazinho da gestação dela, em vez de ser 8 de dezembro, 9 de dezembro, como mostrar que ela tem um dia a menos do que uma gestação perfeita de 9 meses, que seria a do Senhor Jesus, só para marcar uma pequena diferença. Mas temos uma veneração muito grande pela Virgem Maria. Não é adoração, obviamente, a adoração devemos, dentro do catolicismo, somente a Deus, certo. Mas temos entre os santos, ela se destaca entre todos os santos. Então temos várias festas dedicadas a Nossa Senhora. Por exemplo, Nossa Senhora da Assunção. Também comemoramos 15 de agosto. Só que nós temos um outro nome. É a festa da Dormição. Porque é como se ela estivesse dormindo antes de que Jesus viesse para levá-la ao céu. Então, os romanos fixam mais na subida aos céus, quando Jesus desce para levá-la aos céus. Nós, orientais, nos fixamos que ela era tão pura que é como se ela estivesse dormindo, descansando, aguardando a vinda do Senhor para levá-la aos céus. Então, a festa da Dormição, mas é a mesma data, 15 de agosto. Natal coincide também. Então, a maior parte das festas, elas acabam coincidindo. Às vezes as festas dos santos é que variam um pouco de data. Um santo é comemorado numa data num calendário, em outro calendário, mas as grandes festas, quase todas elas coincidem. E as imagens nas igrejas? Então, em geral, nas igrejas orientais, nós temos apenas as pinturas, que nós chamamos de ícones, como temos aqui na igreja. Sim. Porém, no Brasil, por uma questão de inculturação, o que é isso? De uma ligação com o povo local, nós viemos como imigrantes, os sírios, os libaneses, os melquitas vieram como imigrantes. Então a gente acolhe com muito carinho a manifestação de fé já católica, já presente no local. Então, por exemplo, para nos lembrar disso, aqui na nossa paróquia nós temos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque é a rainha e padroeira do Brasil. País que acolheu a esses imigrantes. Então nós não vamos dizer porque a nossa tradição é de usar apenas imagens pintadas, que nós não vamos acolher também as devoções católicas que existem naquele local. Muitos dos nossos fiéis, por exemplo, rezam o terço de Nossa Senhora, que é uma devoção católica romana. Por quê? Porque por estarmos em comunhão, nós não nos vemos como duas religiões diferentes. Nós não somos duas religiões diferentes. Nós somos a mesma religião. Então, assim como você vai numa igreja romana e vai encontrar quadros orientais, nós também, às vezes, fazemos uso de imagens ou mesmo do terço de Nossa Senhora,
faz parte do dia a dia da vida dos fiéis, como devoções privadas dos fiéis. É importante que as pessoas rezem. A gente não está tão preocupado assim. Se ele está se voltando para a Mãe de Deus, pedindo a intercessão da Mãe de Deus, se vai ser num formato romano, num formato oriental, isso realmente não nos parece Agora, tão importante algo assim. Eu queria perguntar, mas antes Diga. deixa eu falar. É claro que todo mundo ouviu esse sino. Gente, nós estamos numa igreja. Não é igreja. Então, toca de hora em hora, tem um badalo. Uma da entendeu? tarde, badalou uma Então, vez. isso é para vocês terem certeza que nós estamos numa igreja. Correto? Isso. Bem, geralmente na igreja católica tem a imagem do Cristo crucificado. Sim. Vocês não. Não, Vocês nós têm até o cordeiro? Nós temos, ali atrás é o cordeiro. Temos até um crucifixo sobre o altar, Certo. mas a imagem que preside é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, em vez de termos ali o Cristo crucificado, temos o Cordeiro glorioso, né? Com os raios espalhando a sua misericórdia sobre toda a criação, Que eu sobre achei todo mundo. fantástico. E uma outra coisa também, como a nossa língua litúrgica, eu já lhe disse, não é o latim, é o grego e o árabe. Ali embaixo do cordeiro você vê como se fosse um X e um P, Isso. não é isso? Na verdade não é X e P, são duas letras do alfabeto grego, que seria mais ou menos o nosso CH, com som de R, né? E o P, na verdade, é o Rho, o nosso R. São os monogramas de Cristo, CR, Sim. não é XP, é Qui-Rho. Mas CH, é porque está em que língua? grego, né? No grego. Christos, né? Que se escreve Christos. Então, nas igrejas de tradição grega, bizantina, você vai ver esse monograma por todos os lados, que aqui no Brasil fala-se XP, mas não é XP, é Qui-Rho, que é o C e o R da palavra Cristo. Não é o que está ali. XP a Qui-Rho. Então, e ali embaixo da Qui-Rho, então, temos um pequeno ícone, ou seja, uma pequena pintura de um santo, São Basílio Magno, que é o padroeiro aqui da paróquia do Rio de Janeiro, juntamente com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, são os dois padroeiros da paróquia greco-melquita do Rio de Janeiro. São Basílio ali e ali Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, vocês têm imagens. Temos, é o que eu disse, por conta dessa ligação, desse reconhecimento do catolicismo romano que nos precedeu no Brasil, nós também fazemos essa inculturação de acordo com a índole do povo onde estamos e que nos acolheu com todo carinho. Como estamos em comunhão, católicos romanos e católicos orientais, eles pegam algumas características de nossa espiritualidade e nós também acabamos pegando algumas características da espiritualidade dos romanos. São nossos irmãos queridos de fé. Olha, Padre Vitor, muito obrigado por ter nos recebido. A história é fantástica. Foi muito bom essa explicação para que as pessoas entendam, não as diferenças, eu acho que não é para ser colocada assim, mas a característica de cada um. E também que passe a respeitá-las dessa forma. Quero lhe dar parabéns mais uma vez. Como eu disse, eu tive a honra de estar aqui no dia da sua ordenação. Sei o quanto o senhor se dedica à sua religião. Se tem alguém que eu acho que realmente merecia ser um padre, é o senhor, pela ligação, por tudo que a gente conversa. O senhor é muito preparado para isso. Então, muito obrigado por nos receber e que o senhor continue sempre em frente aqui. Luzia, mais uma vez, o agradecimento é meu. Primeiro por várias lutas, desafios que já passamos juntos, né, no diálogo interreligioso, mas também pelo nosso contato e carinho humano que temos entre nós, amizade que temos entre nós, e pela oportunidade de falar um pouco dessa pequena joia sírio-libanesa na cidade do Rio de Janeiro, aqui para todos os que nos assistem pela TV Alerj. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Bem, nós estamos encerrando aqui mais uma entrevista e lembrando a vocês que nós estamos sem máscaras porque nós estamos vacinados, testados, nossa máscara está aqui, assim que terminar nós iremos colocar, porque é muito importante. Então, até a próxima segunda-feira,
com mais um programa da Expo Religião aqui na TV Alerj, canal do Povo.